A paz do Senhor Jesus, amados, a paz do Senhor Jesus, amadas. Bom dia de sexta-feira. E hoje eu trouxe mais uma palavra para o teu coração. Na quarta-feira, eu coloquei um vídeo falando sobre quem somos, da onde que nós viemos, qual é o nosso propósito nessa terra. E alertei que muitos estão vivendo uma vida que não é sua, uma vida de farsa, né? Porque tiveram as suas identidades roubadas, assim como um dia eu tive também a minha identidade roubada, né? E como a gente faz para entrar no propósito da nossa vida, né? Imagina você passar aqui 80, 90 anos, ou 100, ou 50 anos, sabendo que você viveu uma farsa, que você não viveu uma história, a sua história, aquela que foi escrita para você viver, né? E não receber do teu Pai, o Criador, aquilo que Ele preparou com tanto amor e com tanto carinho para a tua vida. Eu trouxe uma palavra falando que nós não sabemos quais são os planos que Deus tem para nós, mas que são planos bons, né? Que o Senhor, Ele tem planos de prosperar e de esperança para as nossas vidas. Assim como um pai quando ele olha para o seu filho, ele faz ótimos planos, mesmo o filho não entendendo, o pai já vai fazendo seus planos. Porque se nós deixarmos que os nossos filhos, eles vivam aquilo que eles querem viver naquele momento, ele pode acabar dando com a cara na parede. E qual é o papel do pai? É não deixar. O papel do pai é alertar, é falar, não, filho, caminha por aqui, vem por aqui. Olha, filho, faz isso, faz aquilo. Um pai, o papel dele é instruir o filho no caminho correto, certo? E um pai sempre vai querer o melhor para o seu filho. Assim é Deus nas nossas vidas. Ele quer nos instruir, ele quer nos direcionar, ele quer nos dar direção. Filho, vai por aqui agora vai por ali. Sim, ele é um pai cuidadoso e zeloso. E tudo quanto aquilo que a gente faz, o Senhor gosta que a gente venha colocar diante das mãos dele, para que ele possa nos guiar, para que ele possa dizer que sim, está correto o que você está fazendo, ou não, não vai por aqui agora, troca a rua, né? Não fecha esse negócio hoje. Não, filho, não é esse o trabalho que eu tenho para ti, é esse. Enfim, Deus, ele é um pai zeloso e cuidadoso. Amém? Mas hoje eu venho trazendo uma outra palavra. Essa palavra é um pouco forte, sim, mas toda a Bíblia em si, ela é de palavras fortes, porque Deus, ele é um Deus que nos ama, então ele vai sempre trazer palavras que muitas das vezes vai nos confrontar e vai nos tirar daquele lugar daquele lugar que a gente se encontra, sabe? Vai mexer com a nossa estrutura, né? Mas amém, porque a Bíblia também diz que o Senhor, ele cuida do filho que ele ama. Amém? Ele repreende o filho que ama. Deus, ele só vai sempre repreender o filho que ele ama. Se você não é repreendido por Deus, se você não se sente repreendido pelo Senhor, sinto te dizer, você precisa buscar esse papel de filho em Deus. Amém? Então vamos lá. A palavra que eu trouxe hoje, ela está em João, capítulo 5, e eu vou ler a partir do versículo 24. Mas quem quer fazer a leitura completa pode acompanhar a partir do versículo 16, que vai falar sobre vida por meio do Filho. Então, vida por meio do Filho de Deus. Então, quer dizer que não tem vida se não for por meio do Filho de Deus? Não. Como eu digo, a Bíblia, ela é eficaz, ela é reta e eficaz. Ela não faz caminhos, não faz zigue-zague, não, vai direto ao ponto. A vida é somente por meio do Filho de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele veio à Terra justamente para trazer vida às pessoas, né? Vamos lá. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai ser condenado. Mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos seus túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados.
Por mim mesmo, nada eu posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Olha só, Jesus Cristo, quando ele veio aqui à Terra, ele veio para pregar o reino. Ele veio para trazer vida, porque ele veio para morrer pelos nossos pecados. Amém? Se o Senhor Jesus não tivesse vindo à Terra, nós não seríamos salvos, de jeito maneira. Nós teríamos apenas uma única condenação, a morte. Que todo mundo sabe, o inferno, né? Mas como Deus, que é o nosso Pai, ele criou esse plano de salvação, ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aqui Jesus, ele estava falando com os fariseus, ele estava ali com um diálogo, discutindo com aqueles fariseus abusados, que teimavam em dizer que Jesus não era Jesus. E Jesus aqui estava falando para eles que todo aquele que ouve as palavras dele e crê no Pai dele, que é Deus, teria vida. Mas olha só, Deus ele está falando aqui que todo aquele que ouve, Jesus Cristo, ele não está falando aqui que você vai viver na vida eterna, não. A primeira parte do diálogo, ele não está falando de vida eterna. A primeira parte do diálogo aqui, Jesus está falando sobre a vida na terra, vida. Porque você não ouve nada quando você está morto. A Bíblia fala que a morte é um sono profundo. E como eu li aqui, vamos ser ressuscitados no dia proposto por Deus. Ninguém sabe o dia nem a hora. Tá? A Bíblia fala bem esclarecidamente assim, ninguém sabe o dia nem a hora. A Bíblia só relata alguns acontecimentos que irão acontecer, que estarão mostrando que estaria perto o fim. Mas a Bíblia não fala nem dia nem hora. Mas aqui o diálogo que Jesus está falando, ele está dizendo que aquele que ouve a voz dele vai ter vida. Mas Deus não está falando da vida eterna aqui. Jesus está falando aqui da vida, de criar vida em terra. Porque a gente acha que por nós já estarmos vivos, por exemplo, eu estou viva aqui agora, né? Os meus olhos veem, a minha boca fala, o meu coração bate, estou viva. Não. Para Deus isso não significa vida. Para Deus vida só significa quando você aceita o plano da salvação. Por isso que o título da mensagem é Vida por meio do Filho. Então, se eu não aceito Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador da minha vida, então eu estou morta diante dos olhos de Deus. Infelizmente, é forte, mas é a verdade. Jesus está dizendo aqui, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, quem ouve a palavra de Deus, não nega, e crê que existe um Deus Todo-Poderoso e que Jesus Cristo foi enviado por Deus, e você entra no plano da salvação, então você passa a ser chamado de filho, agora você passa a viver diante dos olhos de Deus. Então a vida é só por meio de Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para trazer o quê? Vida. E vida com abundância. Satanás veio para quê? Matar, roubar e destruir. Esse é o plano de Satanás. Para todo mundo, tá? Não tem acepção de pessoas também. Não tem... Satanás não pensa assim, não, eu vou destruir com a vida desse, eu vou destruir com a vida daquele ou com a vida desse. Ou eu vou trazer esse para perto de mim, esse. Não existe isso, tá? Ele quer destruir todo mundo. Todo mundo. E como que ele vai fazer isso? Ele vai usar suas artimanhas. Para um, ele vai trazer para o engano. Outros até, de repente, ele vai até deixar ficar dentro da igreja, sabia? Sendo enganado, muitas das vezes, por ventos de doutrina, a Bíblia vai falar. Mas não vou entrar nesse assunto agora. Outros, ele vai colocar em vícios, entendeu? Para cada um, outros depressão, ansiedade, enfim, outras milhares de coisas, né? Porque o que ele veio para matar, roubar e destruir. As doenças nos destrói, né? Então, doenças, enfermidades e tudo mais. Mas eu não quero entrar nesses contextos. Eu só quero dizer que para cada um ele vai usar uma forma. Não pense você que não, comigo ele não mexe, ou comigo não. Para cada um ele vai usar uma forma e uma maneira de tentar entrar na tua vida, tocar na tua vida e fazer bagunça, porque esse é o plano dele. E o plano do Senhor é vir
e destruir com as obras do mal, porque a palavra de Deus diz também que para que veio Jesus Cristo? Jesus Cristo veio para destruir com as forças do mal, para destruir com as obras do mal. Jesus Cristo veio para destruir com toda obra maligna que possa estar sobre a tua vida, que possa estar sobre essa terra, esse mundo, enfim. Então aqui Jesus Cristo está dizendo assim: você só tem vida por meio de mim. Não existe outra forma. Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. Quem são os mortos? Somos nós que não aceitamos Jesus Cristo, né? Eu já aceitei Jesus hoje, para a glória de Deus e pela misericórdia, né? Mas para aquele que ainda não aceitou Jesus. Então, aqui Jesus está sendo bem, ele está sendo bem claro. Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Simples assim, né? Para mim viver, eu preciso ouvir a voz de Deus, certo? Então, se você vive nesta terra e que você nunca aceitou o nome de Jesus Cristo, infelizmente, é difícil e forte de dizer isso, porque quando eu comecei a descobrir todas essas coisas, eu também fiquei impactada. Eu disse, nossa, eu era morta diante de Deus? Sim, e a gente acha que não. A gente acha que se faz as coisas boas, eu não mato, eu não roubo, né? Sou uma pessoa boa, tá tranquilo. Eu sou um filho de Deus. Quando eu comecei a ler as escrituras, eu vi que, nossa, eu não era filha de Deus, eu era uma criatura, eu fui criada por ele. Mas eu nunca tinha entrado no plano, no propósito dele. Simplesmente porque eu nunca disse um sim para Jesus. Olha só, um sim para Jesus. Sim, as palavras, elas têm poder. Porque o mundo espiritual, ele é mais vivo do que o mundo natural. O mundo espiritual, ele já existia muito antes do mundo natural ser feito. Por isso que a palavra de Gênesis lá vai dizer que, deixa eu ler aqui, Gênesis 1 vai dizer assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse era o mundo espiritual. Aqui a Bíblia está falando em mundo espiritual. Aí o Senhor chegou e começou, haja luz, haja terra. O Senhor começou a criar todas as coisas, mas o mundo espiritual, ele já existia. Então, o mundo espiritual, ele já existia. Então, tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu pronuncio no mundo natural tem consequências lá no espiritual também. Eu gosto de afirmar que, na verdade, tudo acontece no mundo espiritual primeiro, né? Como vocês viram ali em Gênesis 1, primeiro estava lá o espiritual. Então, é primeiro no espiritual. Depois do espiritual, acontece no natural. Mas só acontece no natural dependendo do aquilo que está acontecendo no espiritual. Mas aquilo que eu faço aqui no natural, ele leva consequências para o mundo espiritual. Tá me entendendo? Então, as minhas palavras, elas têm efeito no mundo espiritual. Por exemplo, se eu começo a falar que agora eu sou burra, eu não consigo fazer nada, como eu sou burra, eu tô mandando uma mensagem para o mundo espiritual de que eu sou burra, e Satanás pode usar isso contra a minha vida. Como ele vai fazer, eu não sei, mas ele tem as suas artimanhas. Se eu começo a falar assim pro meu filho, filho, tu é tão abençoado, tu é tão querido, um dia tu vai crescer, tu vai se tornar um belo homem, tu vai ser um pai de família, tu vai ser um pai tão bom pros teus filhos. Se eu começo a falar isso, começo a profetizar essas palavras sobre a vida do meu filho, o mundo espiritual também se move. E essas palavras têm poder e eficácia sobre a vida do meu filho. Até porque isso vai começar a entrar na mente dele. Eu não quero entrar aqui em certos assuntos, porque hoje a minha finalidade é falar sobre o plano divino do Senhor. Então, as palavras, elas têm poder. Então, a palavra do Senhor diz assim, ó. Eu só não lembro qual o capítulo agora, mas ela diz assim: que aqueles que me aceitarem diante dos homens, eu os aceitarei diante do Pai. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai. Quando a gente vai aceitar Jesus na igreja, por exemplo, o pastor, ele vai te chamar lá, ele vai fazer uma saudação lá na frente, né? Ele vai falar assim: alguém aqui quer aceitar Jesus? Quando o pastor diz que alguém aqui quer aceitar Jesus, o que acontece? Você precisa ir lá na frente fazer uma demonstração pública, né? Você vai dizer, sim, eu quero. E aí o pastor vai te chamar e vai fazer tu confessar algumas coisas, como, por exemplo, aí tu vai falar o teu nome, né? Fulano de tal, aceito o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente salvador da sua vida e tal. Pronto, você fez
Você fez algo público ali, né? Por isso que a palavra diz, aqueles que me aceitarem diante dos homens, né? Porque naquele momento lá, quem vai nos julgar vai ser Jesus Cristo. E Jesus Cristo, hoje, ele é o nosso advogado. Ele advoga as nossas causas, né? Diante de Deus. As nossas falhas, né? E tudo mais. Então nós devemos aceitar o Senhor Jesus. Irmã Rafa, eu aceito Jesus somente na igreja? Não posso aceitar Jesus na minha casa? Bom, pode sim, né? Eu sempre aconselho fazer, na verdade, as duas coisas. Eu aconselho sim, nesse exato momento, assim que você terminar de ouvir essa palavra, e se Deus tocar no seu coração, eu aconselho você fazer uma oração, da forma que você sabe fazer, tá? Se você só souber fazer um Pai Nosso, amém. As coisas acontecem assim mesmo, as coisas acontecem aos poucos, e tudo vai fluindo. Ou você vai ter uma conversa com Jesus, né? A oração, na verdade, ela é uma conversa. Você vai conversar com ele e você vai falar em voz audível. Senhor, eu te aceito, né? Jesus Cristo, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida para ti. Amém? E aí você vai conversar com ele, né? Trabalha em mim, né? Eu quero te conhecer melhor. Eu ainda não te conheço, enfim, mas eu quero passar a ser tua filha. E o Senhor Jesus, ele vai te ouvir, tá? Não tenha dúvidas disso. Nunca tenha dúvidas de que Deus não está ouvindo a tua oração. Ele sempre ouve, tá? E aí eu aconselho também, daí quando você ir a uma igreja, né? Eu aconselho você a procurar uma igreja e começar a frequentar uma igreja. E se você por acaso não se sentir confortável, você muda de igreja e você vai indo até você se sentir numa igreja assim que você sentir dentro do seu coração, é aqui que eu tenho que ficar. E também aconselho a primeira igreja que você for, quando o pastor perguntar lá na frente se aceita Jesus, aceite Jesus. É muito bom aceitar Jesus, né? E mostrar para o mundo espiritual que agora você é uma pessoa que quer caminhar com Jesus. Amém? Então vamos lá. Então eu volto a ter vida, eu volto a viver quando eu começo a crer em Jesus. E o primeiro passo para crer em Jesus é aceitar Jesus. Deixa eu ler uma palavra aqui que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Se alguém... Jesus Cristo não está dizendo assim, se tu, não. Jesus Cristo não está dizendo aqui se os crentes, não. Ele está dizendo se alguém. É qualquer pessoa. A Bíblia fala que Jesus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas, aos olhos de Deus, são uma pessoa preciosa, uma alma preciosa para ele. E o que Jesus quer fazer das nossas vidas? Ele quer se demonstrar como sendo nosso Pai. Ele quer que a gente pare de andar aqui neste mundo como bastardos, como mortos, né? Ouvindo a tudo que nos é exposto, acreditando tudo que nos é exposto. Não! Jesus Cristo, ele quer se revelar para ti como teu Pai. É por isso que ele diz assim, eis que estou na porta e bato. Se tu abrires, ninguém mais pode abrir a porta do teu coração. É somente tu que pode abrir a porta do teu coração e dizer, Jesus, entra. É somente tu. Cada um tem a capacidade de fazer isso. Essas são as nossas escolhas. E o nosso Deus, como sendo um Deus de livre-arbítrio, ele nunca vai arrombar a porta do teu coração e vai entrar e vai começar a viver na tua vida. Não, ele nunca vai fazer isso. Mas aqui ele diz que ele está na porta de todos os corações. De todos os corações. Não existe nenhum coração nesta terra que Jesus não está à porta tentando entrar, batendo, muitas das vezes batendo. E você está lá pensando, será? Será que eu deixo Jesus entrar? Será que eu vou na igreja? Não, hoje eu não vou. Será que eu escuto uma palavra de Deus? Não, acho que hoje não. Será que eu faço uma oração? Não, mas essas coisas não são para mim. E aqui Jesus Cristo está dizendo, é para ti sim. Eu estou falando a minha palavra. Se alguém abrir, eu estou esperando, estou pronto, estou na porta, estou batendo. Por que a
Bíblia fala em porta? Deixa eu dizer mais uma vez. A porta, no caso, é o nosso coração, tá? Mas por que Jesus Cristo diz a porta? Por causa do mundo espiritual. Jesus Cristo, ele não está aqui agora em carne. Já passou, né? Ele já retornou para o céu. Então, hoje ele está onde? Ele está no mundo espiritual. E como é que eu trago Jesus do mundo espiritual para aqui? Para dentro do meu coração? Eu abro uma porta para Jesus. Como é que eu abro uma porta para Jesus? Eu clamo o nome dele, eu digo: Jesus, eu te aceito como meu único suficiente salvador da minha vida, Jesus. Pode entrar, vem, faz morada. Quero viver contigo. Amém? E aí Jesus Cristo, ele vai entrar. Irmã Rafa, é assim? É. O mundo espiritual, ele é assim. O mundo espiritual, ele é regido por leis. O mundo espiritual, ele não é místico, como a gente costuma pensar quando a gente não conhece Jesus ainda. A gente acha que o mundo espiritual muitas das vezes é místico, né? É duende, é fada, é essas coisas. E não tem nada a ver com essas frescuras. O mundo espiritual, ele é regido por leis. E uma das leis é essa: o homem precisa abrir a porta para tanto bem como mal entrar. Mas agora vamos lá. E se eu faço algo mal, vamos supor, eu sou uma pessoa que fala muito palavrão, né? Sou uma pessoa que roubo, mato, enfim, faço tudo aquilo que a Bíblia diz para mim não fazer. Aí eu abro porta pro inferno. Aí os demônios, eles também têm acesso à minha vida, tá? Eles podem tocar na minha vida, eles podem trazer destruição, eles vão trazer dano para minha vida. Ele vai matar, roubar e destruir, que é o único plano, né? O único que tem planos de criação para nós, é tão lindo isso, é Deus. Deus é criador. Ele cria tudo. Sabe quando você pega assim um tricô, uma agulha, uma linha, e você começa a fazer um bordado, você começa a criar alguma coisa? Para quem cria, né? Quem trabalha com casa, materiais de construção, né? Vai pegando ali, vai montando, vai criando uma casa. Essas coisas todas, esses dons, esses talentos, eles vêm tudo de Deus, porque Deus é criador. E tudo aquilo que a gente faz e que nos causa dano, infelizmente, que mata, que é para roubar e que é para destruir, vem do diabo, vem de Satanás. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso, né? Não gostam de ouvir assim: ai, eu não tenho, o diabo não tá na minha vida, ai, Deus o livre, endemoniado, eu não, nunca. Deixa eu te dizer uma coisa, é mais real. É mais real do que você pensa. Então, sim, eu, por exemplo, quando eu comecei a viver uma vida com Cristo Jesus, eu passei por libertação, e a libertação foi bem dolorida, né? E foi um processo, foi um pequeno, curto processo. Mas o que eu mais tenho, o que mais me machucou foi no monte, onde eu chamei os pastores para orar por mim, e ali começou a sair vários demônios. Eu só ia escutando o pastor pronunciando o nome dos demônios, expulsando os demônios saindo. Eu fiquei impactada aquele dia. Era como se a minha máscara tivesse caído, sabe? Como o diabo, ele é sujo, ele é enganador. Ele é sujo e enganador. Quem olhava para mim não dizia: capaz, a Rafa tem demônio. Não. Eu não tinha era Jesus na minha vida, mas que nem eu digo, pingava demônio. Uma pessoa que vive uma vida promíscua, né? Uma vida promíscua, uma vida de noitada, né? Uma vida com droga, uma vida... eu tinha muito problema com álcool, né? Esse, na verdade, é um problema geracional, né? É na minha família esse problema. E pingava demônio, como eu disse. Meu Deus, e foi bem dolorido, né? Que cada um que saía era um flash, eu vou te dizer. No outro dia parecia que eu tinha tomado uma surra. Mas não roubou a minha consciência, né? Eu já tinha o Espírito Santo na minha vida, então o Espírito Santo não deixou que Satanás roubasse a minha consciência, então eu sabia tudo o que estava acontecendo, sabe? É como se Deus tivesse aberto meus olhos para... Olha aí, olha o engano na tua frente, filha. Olha o engano, Satanás não veio aqui para brincar não, filha. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Abre teu olho, mas eu não quero entrar nisso agora. Eu vim falar de Jesus, não vim falar do diabo hoje. Eu vim falar de Jesus, que tem vida por meio de Jesus Cristo. Você precisa pronunciar. Jesus Cristo está na porta do seu coração, ele está agora aí, ele está aí batendo, está ouvindo essa palavra, né? Ele está batendo no teu coração e está dizendo: me aceita, filho, filha, eu quero ser o teu pai. Você não é bastardo, você não caminha nesse mundo sozinho. Eu quero lutar as tuas guerras, eu quero lutar as tuas lutas, eu quero viver contigo, eu quero te dar direção, filho. Tem uma caminhada para ti aqui nesta terra, e esta caminhada ela só vai terminar no céu. O dia que
que o Senhor Jesus vem nos buscar, ou se nós acabarmos falecendo antes, vai ter aquele grande dia, como eu li aqui na palavra, né? Em que nós todos iremos ressuscitar e ali o Senhor ele vai fazer a separação. Nesse dia eu creio que vai ser um dia muito triste para alguns, mas eu creio que vai ser um dia de tanta felicidade para outros, sabe? Que estão aqui nessa terra chorando e guerreando e pregando o evangelho. Trazendo luz para as pessoas, sabe? O evangelho é uma luz, é uma lâmpada, é quando tu coloca a lâmpada assim na nossa vida. Eu vou falar de mim, não vou falar das outras pessoas, eu vou falar de mim. Foi quando eu coloquei uma luz na minha vida e eu comecei a olhar tudo que estava errado. E eu comecei a olhar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí você começa a renunciar a todas aquelas coisas erradas com a ajuda do Espírito Santo, tá? Você não faz nada sozinho, é o Espírito Santo que vai trazer luz e vai te ajudar a você parar de fazer todas as coisas erradas que você faz. Coisas que você nem sabe que é errada, mas que você faz, e o Espírito Santo ele vai começar a te mostrar, e você vai começar a renunciar. Aí você vai começar a renunciar. Aí o diabo vai ter que começar a bater em retirada da tua vida. E você vai começar a renunciar, renunciar, renunciar. É lindo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. E o mais lindo é que quando a gente aceita Jesus, não quer dizer que a gente vai, eu vou virar um crente agora, eu vou começar a usar roupa assim e falar dessa forma, e isso e aquilo. Não tem nada a ver com isso. Aceitar Jesus é simplesmente tu entregar para Ele a tua vida. Você vai entregar, você vai dizer assim, Jesus, pega a minha vida, e ajeita essa bagunça aí, Jesus. Ajeita porque tá tudo bagunçado, pai. Aqui dentro de mim tem dor, aqui dentro de mim tem traição, a minha alma tá toda dolorida, tá toda cansada, pai, tem percas, né? Perdi pessoas ao longo da minha caminhada, conheci tantas pessoas, perdi, né? Alguns foram ceifados, né? Alguns já estão mortos, né? Outros estão em camas de hospitais, pai. Traição, né? Casei, tive uma traição, enfim, não importa qual é o teu problema, não importa o que é a dor da tua alma, a perca de um filho, não importa. Para tudo, Jesus é a solução. Ele tem bálsamo de cura para toda doença, em nome de Jesus. Eita glória! E o recanta rabacheia erianda ramaiaçou. E o Espírito Santo de Deus, canto rabacheia, ele é lindo, ele é tão lindo, irianda ramanassou, e eu sinto a presença dele aqui agora, meu Deus. Ai, Jesus, ele tem cura para todas as tuas doenças, para todas as tuas doenças, ele tem cura, ele é a solução para tudo. E quando você entra para a igreja, você não vai precisar mudar nada, é o Espírito Santo que vai te mudar. Jesus, ele é tão lindo, e ele vai começar a trabalhar dentro de ti, com a ajuda do Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo e te recomendo a tratar o Espírito Santo como teu melhor amigo. E dentro de ti, ele vai começar a fazer algumas mudanças. É de dentro para fora. E ele vai começar a te mudar a forma que você fala, a forma que você veste. Sim, ele vai mudar tudo. Olha, se você entregar o controle, domine o controle da tua vida para o Senhor, ele muda tudo. Ele faz uma nova pessoa. Mas é tudo com a coisa mais linda do mundo. Não é nada forçado. Não é nada forçado. Jesus, ele não força nada. Deus, ele vai trabalhar de uma forma muito gostosa dentro da tua vida. E você vai simplesmente ir à igreja assim para ouvir os cultos e ouvir a palavra. A Bíblia fala que eis que conhecereis a verdade e ela vos libertará. A Bíblia também fala que o meu povo perece por falta do conhecimento. Ou seja, tá tudo aqui. Então a Bíblia Sagrada, ela tem sido a minha amiga há mais ou menos 3 anos. Foi em março, 3 anos atrás, em março, que eu aceitei Jesus. Mas não fazem 3 anos ainda de batismo, porque tudo é um processo. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela vai te tirar do engano, ela vai te tirar de todo o engano. Ela vai te arrancar das mãos de Satanás. Ela vai te arrancar do engano. Ela vai dizer, filho, olha isso, lê. Quando você começa a ler, no início você não tem muito entendimento. Mas o Espírito Santo, ele começa a trabalhar em ti alguns pequenos versículos. E você vai indo, como se fosse uma refeição diária. Você tem que comer todos os dias, certo? 3 vezes por dia, no mínimo. E a Bíblia Sagrada, ela é assim, ela é teu alimento diário, ela vai começar a te ensinar. É por isso que ela é um livro de muitos e muitos anos, muitos anos. E nunca ninguém conseguiu derrubar a Bíblia Sagrada, porque ela não é natural, ela não é dessa terra. Então, deixa eu te dizer para finalizar, senão esse vídeo ele vai ficar muito comprido. Vou recapitular aqui bem certinho. A vida é por meio do Filho. Se você quer chegar no seu propósito de vida, parar de ser enganado, entra
Entra no plano da salvação. Entra no plano divino. Jesus Cristo está na porta do teu coração, Ele está batendo, Ele quer entrar e quer fazer morada. Declare para o mundo espiritual ouvir que você quer ser filha. Você não quer ser mais escrava de Satanás. Você não quer mais ser escrava, cavalo do diabo, não. O que Deus tem para tua vida é filho. Filho que vai herdar o quê? Os céus. A palavra de Deus diz que lá não haverá choro, não haverá dor nem ranger de dentes. Imagina um lugar onde nada vai te entristecer. Nada. Já tirou um minutinho do seu dia para pensar como deve ser o céu? Deve ser maravilhoso. Senão muitos não estariam aqui passando por tudo que passam. E na própria palavra, pessoas que foram apanharam, pessoas que foram serradas ao meio, pessoas que foram enforcadas, pessoas que foram lançadas dentro do tacho de óleo quente por amor a Jesus e amor ao Evangelho, porque preferiam pregar a palavra de Deus do que se sujeitar a homens que não sabiam nem o que estavam fazendo. É porque tem maravilhas nessa palavra e tem maravilhas nessa vida com Jesus, não é? Então deixa Jesus se revelar para ti. Amém? Logo mais eu volto com mais uma palavra do Senhor para a tua vida. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha ele com mais outras pessoas, amém? Para que todos saibam que Jesus tem um plano de vida para eles. E que toda essa dor, essa aflição, todas essas coisas que são colocadas em nós como jugo neste mundo. O Senhor diz, né? Que Ele nos tire o jugo pesado das nossas costas, porque o fardo dele é leve. Amém? Então fiquem todos na paz. O nosso Senhor Jesus tem uma belíssima sexta-feira.